Todos os sábados nós fazemos memória da Virgem Maria. Este dia é dedicado a ela. E a primeira leitura de hoje é tirada do livro do Deuteronômio. Deuteronômio significa a segunda lei. Então, na verdade, esse livro é uma recordação da lei. É uma recordação daquilo que Deus disse. E como a própria leitura diz, tu repetirás com insistência aos teus filhos estas palavras que hoje te ordeno, e delas falarás, trarás gravadas em teu coração. O livro do Deuteronômio existe justamente como uma repetição da lei, porque nós devemos gravá-la na memória, nós devemos conhecer a vontade de Deus, ouvir a sua palavra e retê-la e meditá-la e ouvi-la de novo, porque de outro modo essa palavra cai no esquecimento. Deus fala conosco, Deus manifesta a sua vontade, Ele nos dá a sua lei, e no entanto nós nos esquecemos. Então, Deuteronômio, a segunda lei, Deus repete, Deus insiste. Nós precisamos gravar na mente, no coração, essa palavra, a fim de vivê-la. Atualmente se dá muito pouca importância à memória, até porque também nós temos a facilidade de registrar as coisas, de escrever, de registrar não só em papel, no nosso celular e assim por diante. Então as pessoas já não têm tanta necessidade como no passado de reter as coisas na memória. Mas antigamente as pessoas desenvolviam muito mais a memória, sobretudo quando não sabiam ler e escrever. E aí está justamente a importância de nós nos lembrarmos, de nós não nos esquecermos daquilo que Deus falou, daquilo que Deus fez, para permanecermos na sua vontade. Então, até na pedagogia moderna se dá pouca importância, às vezes até se diz de modo jocoso, pejorativo, isso daí é só decoreba, E, na verdade, nós precisamos guardar as coisas na memória, no coração. Saber de cor significa saber do coração, porque a gente pensa a partir daquilo que nós retivemos. Então, como é que eu vou colocar em prática na minha vida a palavra de Deus? Como é que eu vou fazer a vontade dele se eu não me lembro, se eu não sei o que ele disse, se eu não me recordo? Então Deus aqui insiste nessa questão de que nós temos que nos lembrar do que ele fez, nos lembrar do que ele disse, gravar no coração, repetir, insistir, memorizar, meditar. Quando o Senhor te introduzir na terra que prometeu com juramento a teus pais, com cidades grandes e belas que não edificastes, casas cheias de toda espécie de bens, cisternas já cavadas que não cavaste, vinhas e oliveiras que não plantastes. Ou seja, vocês vão tomar posse de uma terra, de coisas que já estão lá prontas, que te foram dadas. Cuida bem de não esqueceres o Senhor, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Como tantas vezes acontece, no momento em que a pessoa passa por uma dificuldade,
Ela se lembra de Deus, ela é fervorosa, ela é piedosa, tem uma grande devoção, reza com grande fervor e com insistência e com perseverança. Mas assim que os problemas se resolvem, se esquece de Deus. O próprio pecado é chamado de esquecimento de Deus. Nós pecamos porque nos esquecemos de Deus. Agora, se nos lembramos constantemente dele, da sua presença, do seu amor, da sua graça, então nós evitamos o pecado, nós permanecemos no seu caminho. Esse é o esforço que nós temos que fazer, de todos os dias, de a cada instante nos lembrarmos de novo de quem nós somos, de quem é Deus, nos lembrarmos da sua palavra e procurarmos de novo viver na sua presença. Porque nós facilmente nos dispersamos, nós nos dissipamos, nós nos esquecemos. Jesus, no Evangelho de hoje, censura os discípulos pela sua falta de fé. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. Os discípulos perguntam: por que não fomos capazes de expulsar o demônio? Porque a vossa fé é demasiado pequena. Então, se nós tivermos fé, nada será impossível. Crer. Agora, a fé supõe também esse conhecimento, e não só um conhecimento, mas uma adesão àquilo que Deus disse. Ter fé é crer na palavra de Deus e dar a nossa adesão a ela, o nosso assentimento. Então, crer não é simplesmente saber que Deus existe, mas é nos submetermos a Ele, é obedecermos a Deus. Fé é obediência. Mas, novamente, nós não temos como obedecer aquilo que nós não sabemos. Nem sempre nós somos aquilo que sabemos. Infelizmente, ainda não somos aquilo que sabemos. Mas não temos como ser aquilo que não sabemos. Se não conhecemos a vontade de Deus, não podemos fazê-la, não podemos cumpri-la. Então vamos pedir a Jesus que, assim como a Virgem Maria, nós nos lembremos sempre daquilo que Deus nos diz. No seu Magnificat, a Virgem Maria mostra que ela era alguém que conhecia de cor a palavra de Deus. No Magnificat ela cita inúmeras passagens do Antigo Testamento. Maria era uma mulher da palavra, uma mulher que tinha a Escritura, a palavra de Deus gravada na sua mente e no seu coração. Quando ela se põe a falar, naturalmente, espontaneamente brotam palavras que não são delas, são palavras tiradas das Escrituras, é palavra de Deus. Então que nós, assim como a Virgem Maria, também tenhamos uma mentalidade, toda ela conformada, impregnada com a palavra de Deus. E conhecendo a sua vontade, nós possamos vivê-la. Nós, como a Virgem Maria, também sejamos escravos das promessas de Deus, servos do Senhor. Amém.